Veja no ICL Notícias, segunda edição. O golpe dentro do golpe. Flávio Bolsonaro defende o uso da força para conseguir anistia, caso o pai seja condenado pelo STF. Qual pecado eu cometi para pagar o preço de uma presidência? Carioca de Balneário Camboriú. Esse foi o meu marqueteiro em 2018. Jair Bolsonaro articula a candidatura de Carluxo ao Senado por Santa Catarina. Além das fronteiras do Oriente Médio, Congratulations, you bring them out. Trump ameaça envolver os Estados Unidos na guerra entre Irã e Israel. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, na sua Pop TV, no Rio Grande do Sul. E também, boa tarde para você que nos ouve na Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará. Hoje a gente está com uma disposição diferente aqui no ICL Notícias, segunda edição. Panunzio, um prazer ter você com a gente nessa tarde. Prazer todo meu, Gabi. Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal de casa. E estamos aqui, na luta. É isso. Boa tarde também para a Elo, em Brasília, que já está também chegando junto com a gente. Heloísa Vilela. Oi, Elo. Bom ter você com a gente, querida. Boa tarde, turma. Oi, Panunzio. Faz Finalmente. tempo que eu não encontro com você aqui no ICL. Veio fazer uma saudade- visitinha pra gente de noite. Com a saudade né, louca de vocês todo dia. Às 7 da manhã eu penso em vocês, Elo. Quase que eu ligo, mas eu resisto. Eu te assisto, porque eu acordo às 5, mas... Pô, então eu vou te ligar. Vejo de longe. Pra matar Pode a ligar, saudade, tô sempre né? de pé. Mas pode vir Tô com a gente, sempre tá? de pé, Tá bom. Pode vir com a gente aqui no N2 de vez em quando. Pode aparecer O que a maior gente prazer gosta do mundo. também. Eu adoro o N2. Bom, vamos começar então, gente, falando de Brasil. A gente viu que o cenário internacional também não está fácil. Logo, logo a gente traz atualizações de como é que está essa história entre Israel e o Irã. A escalada está bastante grave e muito rápida também. Mas a gente vai começar falando de Brasil, né, Lu? A gente teve uma entrevista que o Flávio Bolsonaro, senador, deu para a Folha de São Paulo. E aí gerou umas manchetes, né, que a gente vai comentar aqui. Na verdade, umas falas completamente absurdas. Dentre elas, ele dizendo que qualquer candidato que for apoiado pelo Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, nas eleições do ano que vem, né, ele deve, esse candidato, né, o suposto candidato, garantir indulto ao Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro. Então, considerando, claro, que a gente já tenha o trânsito em julgado ali na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que ele seja condenado, né, essa é a expectativa por tentativa de golpe de Estado. Então, o que ele disse? A gente tem aqui a fala do Flávio Bolsonaro, abre aspas para ele então. O Bolsonaro não só vai querer apoiar alguém que banque a anistia ou o indulto, mas que seja cumprido. Então, vai ter que ser alguém na presidência que tenha o comprometimento, não sei de que forma, de que isso seja cumprido, fecha aspas. Ou seja, a extrema-direita está apostando não só, né, em vencer as eleições, em retomar o poder, mas no indulto ao Jair Bolsonaro, né, Lu? E o que é mais grave dessa entrevista, Gabi, é que ele diz o seguinte: se a esquerda, digamos, ele fala o PT, né, entrar com habeas corpus no STF, e o STF disser que o indulto é inconstitucional, então tem que haver uma saída para ele ser cumprido. O uso da força, ele fala literalmente isso. Então, ele está propondo o quê? Uma continuidade da atividade golpista para garantir que o Bolsonaro não vá para cadeia. Aliás, eu até duvido muito que ele vá para cadeia, viu, Gabi, se ele for condenado por causa da condição de saúde dele. Mas, de qualquer forma, os filhos e a turma do Bolsonaro, eles estão correndo para garantir que ele não tenha que ir para cadeia, mesmo que seja condenado. E o que eu acho, assim,
super grave, né? São vários níveis de gravidade no que a gente está vendo aí. Mas tem a gravidade do que ele disse, que é uma proposta clara de golpe caso, né, o indulto não seja considerado inconstitucional pelo STF, mas tem também outros níveis de golpismo. Por exemplo, o advogado do Prerrogativas, o Marco Aurélio de Carvalho, ele destaca que o Bolsonaro está usando a mídia para ameaçar, está usando um jornal de renome como a Folha de São Paulo para fazer uma ameaça. Eu inverteria essa sentença. Eu diria que, mais uma vez, a Folha de São Paulo está se prestando ao papel de ser moleque de recado de golpista, porque deu a ele esse espaço. A Folha de São Paulo não destacou na sua manchete a proposta golpista do Bolsonaro. Falou apenas da exigência de indulto para o Bolsonaro apoiar um candidato. Ela devia ter destacado que Flávio Bolsonaro faz ameaça de golpe caso o pai tenha que ir para a cadeia. Não foi isso que fez. Mas o DNA da Folha a gente já conhece, né? Porque é o jornal que ajudou a ditadura militar brasileira, emprestou carro, né, para levar gente presa, para ser torturada. Então, não me espanta, mas eu acho que a gente sempre tem que destacar o papel que essas pessoas, instituições e grupos tiveram no nosso passado recente, que está ecoando aqui até hoje. O Panunzio, eu vou passar para você, eu queria só destacar aí, porque tem vários trechos, a Elô, acho que ela foi assim num ponto crucial, né? Mas o Flávio Bolsonaro, ele falou, olha só o nível de ameaça, né? Que o ideal era que, para evitar um choque entre os poderes, né, o executivo, o judiciário, o legislativo, era o Congresso avançar com a pauta da anistia. Quer dizer, deu todos os recados ali do que quer fazer. Até vai ter manifestação aí da extrema-direita, né, a bandeira novamente vai ser levantada nesse mês, ainda no final do mês, para, enfim, uma manifestação bolsonarista, convocar o ato lá na Avenida Paulista, tal, para que eles possam mais uma vez pedir pela anistia. Então, ele deu todos os recados que ele queria ali, né, Panunzio? Pois é, vou ver, depois do que a Elô falou, não tem mais nada a acrescentar, mas eu vou colocar aqui um provérbio português, que todo mundo conhece, e uma frase do Barão de Itararé. A frase do Barão de Itararé é a mais célebre de todas. De onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. A primeira coisa. Quem espera do Flávio Bolsonaro uma atitude que não seja golpista, está perdendo tempo. Aliás, ele já foi até apresentado, né, Elô, como o bolsonarista que come de garfo e faca, né? Parecia que era um sujeito diferenciado da família. Mas, de fato, quando a fome aperta, ele vai com as mãos mesmo, se lambuza todo. E o segundo provérbio que eu falei, que é o provérbio português, é aquele, né, que quem sai aos seus não degenera. Então tá aí, sem querer ser lombrosiano, tá? Não estou dizendo que isso é herdado geneticamente, não, mas é herdado culturalmente. Então não me espanta, é preciso lembrar, no entanto... Educação familiar, né, Panunzio? Exatamente. Educação familiar. É um meme, né? Quem tem esse pai não poderia ser muito diferente disso, né? É exigir, por exemplo, se você foi forjado no bronze, que se transforme em ouro. Não vai dar. Isso é alquimia, não é ciência natural. Bom, só para completar isso, preciso lembrar que eles são péssimos de predição, tá? Porque o irmão dele falou antes da posse do pai que para fechar o Supremo batava um cabo e um soldado. Então, se a assertividade dessa profecia dele for tão boa quanto a do irmão, olha, daqui a pouco tá a família inteira na cadeia. Eu acho... Perdão, você ia complementar. Não, terminei, Elô. Não, eu só ia dizer mais o seguinte, eles estão chamando essa manifestação, né, para novamente pedir anistia. E essa entrevista do filho 01 do Bolsonaro deixa muito claro que o projeto dele sempre foi livrar a cara do pai. Não tem menor preocupação com quem está na cadeia, que participou do 8 de janeiro, mas isso a gente já sabia. Agora, o que eu acho que vai ser interessante ver nessa manifestação que eles estão convocando é o número de pessoas presentes depois daquele fiasco da presença dele no STF, quando ele foi inquirido pelo Alexandre de Moraes, a maneira como ele se comportou, que provocou, a gente já viu isso nas mídias sociais, a ira de muitos bolsonaristas que se sentiram traídos, enganados, porque ele foi lá, ainda convidou o Alexandre de Moraes para ser vice na chapa dele, falou todo bonzinho com o Alexandre, não
encarou o Alexandre, não denunciou aquilo ali como um tribunal que ele não reconhece, como ele poderia ter feito, né? Ele não manteve o discurso do enfrentamento que ele fez enquanto estava na presidência da República, ancorado e amparado pelo lugar de presidente que supostamente poderia usar as Forças Armadas para se defender, já que ele era o chefe das Forças Armadas, né? Agora que ele não é chefe de porcaria nenhuma, é só dessa bandidagem dele, agora ele mia baixinho, bonzinho, na frente do Alexandre de Moraes e vai chamar lá a manifestação para gritar aos altos brados pedindo anistia. Vamos ver quanta gente vai aparecer, né? Quanta gente vai se sentir traída ao ponto de não querer aparecer mais por lá. Isso é interessante. Vai ser interessante de observar. Ô Eloy, tem mais uma. Imagina o seguinte, todo bandido, porque isso trata de banditismo, isso é gangsterismo político. Pra gente não falar, uma coisa sofisticada demais, o cara só estava chamando a população para se opor a um ato de força. Não, isso é banditismo institucional, está tipificado no Código Penal. A sociedade brasileira discutiu, né, essas razões de carceramento recentemente na revisão da lei da anistia, da Lei de Segurança Nacional, e ficou muito claro. Então, é a mesma coisa. De repente junta uma família importante de gangsters, aí, de estelionatários, ou não vou nem falar estelionatários, assassinos, enfim, pessoal da pesada, né? E faz um movimento nacional para tirar do Código Penal a condenação em todo bandido que assaca contra a vida de alguém, por exemplo, né? Estranha maneira de tentar mudar na marra a realidade, mas só mais uma vez, é óbvio que não tem, institucionalmente, não tem importância nenhuma isso que ele está falando. Tem importância processual penal para ele. Agora, eu acho que o risco disso acontecer é muito pequeno, apesar do jogo de força que vai ser essa eleição do ano que vem, né? Em torno do Senado. Eu acho que o risco todo que a gente está correndo, que ontem na aula do professor Castro Rocha foi muito bem explicado, é o movimento que eles estão fazendo rumo ao Senado. Isso. Então, a família Bolsonaro quer ter 4 pessoas no Senado a partir da próxima eleição. O Flávio se reelegendo pelo Rio, Eduardo por São Paulo, Carluxo por Santa Catarina e a Michelle aqui por Brasília. Se eles conseguirem fazer isso, eles vão ter 4 membros do clã Bolsonaro dentro do Senado, sem contar os outros candidatos que eles vão tentar fazer. Para quê? Justamente porque o Senado é quem pode fazer impeachment de ministro do STF. Esse é o grande, sério risco que corre a democracia brasileira. A destruição deste poder, do poder judiciário, que é o grande objetivo dessa turma. E é contra isso, desde já, que a gente tem que ficar de olho aberto, ajudar a população brasileira a entender esse risco. E eu espero que esse desgaste do Bolsonaro dentro do processo da tentativa de golpe, a condenação e o comportamento abaixo da crítica que ele teve, desgaste tanto o nome, essa marca, né, desse clã, a ponto de dificultar a eleição desses filhotes de Bolsonaro para o Senado e outros tantos candidatos. Mas é um trabalho que eu acho que quem defende a democracia tem que começar a fazer a partir de hoje, a partir de ontem, para que essa tomada do Senado não aconteça. Eu acho excelente, Lô, você tocar nesse ponto. O professor Castro Rocha até vai estar com a gente aqui. Daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso. Excelente. E ele já fazia esse alerta, já vinha fazendo esse alerta, mas coloca em aula qual é todo o plano que a extrema-direita tem justamente para conseguir processar, julgar, né, por meio do Senado, você tendo mais parlamentares da extrema-direita no Senado, para conseguir colocar isso em prática, né, e inviabilizar na prática o nosso Supremo Tribunal Federal. Agora, Elô, tem uma outra história, já que a gente está falando aqui do Flávio Bolsonaro, tem uma história também envolvendo o Carlos Bolsonaro, né, o Carluxo, que quer... Agora, a família quer colocá-lo como senador por Santa Catarina. Então, faz parte justamente desse processo que você cita aí, né? É o plano do Jair Bolsonaro com mais esse filho, né? Ele tem um plano para todos os membros ali da família, né? Ele já até conversou com o governador Jorginho Melo e, justamente, o PL já está vislumbrando isso que o professor Castro Rocha trouxe na aula dele ontem aqui, ampliar a força da extrema-direita no Senado e conseguir, no fim das contas, o impeachment dos ministros, né, Lu? Parece que isso já está bem encaminhado. Inclusive, eu estava lendo hoje que a Júlia Zanata,
aquela grande deputada estadual por Santa Catarina, queria concorrer ao Senado e já foi informada pelo PL de que isso não vai acontecer, porque eles vão lançar a Carol Detone, que é aquela deputada que no ano passado foi presidente da CCJ, e vocês viram o que foi a tratoragem da CCJ, então ela, né, apresentou os serviços eficientemente para o PL e agora vai concorrer ao Senado e concorreria então junto com o Carluxo. E a ideia do PL é tentar colocar eles dois no Senado a partir da próxima eleição. Então, ele precisa, para concorrer, ele precisa mudar o domicílio eleitoral dele até o dia 4 de abril. Hoje em dia ele é vereador do Rio de Janeiro, aliás, foi o vereador, se não me engano, mais votado do Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Mas isso pode ter sido no auge da onda bolsonarista. A gente pode aí, sei lá, diga aí que eu sou otimista, que a esperança é a última que morre, mas eu acho que esse julgamento no STF pode tirar um pouco do fôlego da marca Bolsonaro. Vamos ver, né? Vamos ver, mas eu espero que sim. Agora, eu fico aqui pensando, Elô, até quando o povo de Santa Catarina vai suportar essas malas bolsonaristas, sabe? Porque não é possível tanta afronta, né? Agora, o governador de lá, aquela coisa horrorosa chamada Jorginho Melo, fez uma declaração dizendo lá que fez uma brincadeira, na verdade, durante o evento da Constituição Civil, dizendo que quer ver separados os estados. Sabe de uma coisa? Eu sou a favor. Querem ir? Beleza. O sul do Brasil, para você lembrar, desde a Revolução Farroupilha, só é do Brasil porque eles quiseram. Então a adesão foi voluntária. Se agora querem ir, acho que deveríamos deixar, porque não me parece haver conserto para isso, entendeu? Os catarinenses aí que são progressistas, que me desculpem, mas, olha, é impressionante ver como uma região inteira do país fica caudatária da vontade de bandidos como são esses bolsonaristas, sabe? É impressionante, assim, o nível de afronta. Outra coisa, o nível de racismo que existe ali, sabe? Esse governador que toda hora fala uma bobagem, já fez outro dia uma manifestação racista, hoje faz essa história xenófoba de, vamos passar uma trena e a gente fica para... Governador, vai em paz, a gente vai ser vizinhos aqui, vocês vão ter que apresentar visto para entrar no Brasil, vai ser jóia, ó. E outra coisa, não vão estar no Mercosul. Olha, Panuso. Fala, Edu. Olha, Panuso, cuidado, viu? Porque aí em São Paulo a coisa também não está muito bonita, não, mas né? aqui eu sou contra. Você tem um governador que quer privatizar absolutamente tudo, que usa a política de segurança como política de assassinato, né? Porque mata a 3x2. O secretário de Segurança Pública, o Derrite, agora já estão conversando para ele se afastar de uma maneira negociada. Por quê? Ele quer concorrer à Câmara, né? Concorrer ao Congresso. Ele precisa se afastar dessa imagem que ele construiu de assassino aí em São Paulo, né? Quem usa a segurança para sair matando em vez de garantir a segurança da população. E o próprio Tarcísio também é melhor para ele se afastar um pouco dessa imagem do Derrite, porque, pelo que tudo indica, ele está se preparando mesmo para concorrer à presidência. Acho que isso hoje ficou muito claro. As últimas notícias de hoje mostram que o caminho para ele já não vai esperar o Bolsonaro ser preso, não. O que tudo indica, ele vai começar, já está começando essa campanha. A gente vai entrar nesse assunto, então, São Paulo também não está lá essas coisas. Não, acho que vai me sobrar o Nordeste, porque Tarcísio de Freitas em São Paulo, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, Zema em Minas Gerais... Eu sei não, acho que eu vou ter que ir pro Nordeste. Eu não tenho dúvida nenhuma, olha, viu? Não tenho dúvida nenhuma. Deixa eu só trazer uma informação aqui, Panunzio, porque a Elô citou a Júlia Zanatta, né, deputada federal. Ela está, inclusive, negociando com o PSD, ela pode até deixar o PL, está avaliando isso ainda mais para ser também uma opção bolsonarista em Santa Catarina. Então, para o Senado, né, que eu estou falando aqui, para montar essa chapa de Senado, ou para ter uma opção ainda mais robusta, vamos dizer assim, da extrema-direita. Você queria comentar, né, Panunzio? Eu vou trazer informação já sobre... A Elô já tangenciou aqui, a gente tem novidade a respeito da postura do Tarcísio de Freitas. Eu acho o seguinte, a gente não deve mexer com São Paulo, tá? Primeira coisa, São Paulo não é separatista, né? Embora tenha uma elite agrária reacionária pra caramba, a gente tolera eles aqui, porque eles são só 60%, não são 70 e tantos por cento como são lá em Santa Catarina. E nós, paulistas, adotados como eu, ou legítimos mesmo, nascidos aqui, nós adoramos o estado de São Paulo, mas está difícil com relação a Santa Catarina, sabe? Outro dia até pensei em fazer uma visitinha lá às Serras Gaúchas, desistir, porque deve ser um inferno você estar no lugar onde todo mundo que te atende vai
de alguma forma, sacanear você politicamente, entendeu? Ainda mais nós, né, que somos rostos expostos aqui. Então, vou deixar essa visita lá depois que o Jorginho Melo terminar o mandato dele. Agora, é sério, gente, falar em separatismo nessa altura do campeonato, né, é o clima de 1865 lá nos Estados Unidos. Tem uma revolução aqui, né, por sedição, e eu acho que essa discussão não cabe nem por brincadeira. Então, estamos brincando aqui com isso, mas o que esse governador Jorginho Melo fala são atrocidades do ponto de vista institucional, porque um país não é uma fronteira. O país é a língua, é a cultura, é o povo, né? São os hábitos, a comida, a culinária. O país é um monte de coisas. É a nação que mora nesse pedaço de terra delimitado geograficamente por uma fronteira que, na verdade, não existe. Então é isso. Eu acho que esse assunto não é para a gente tratar nem com garoto de... É muito grave que alguém fale em separatismo, especialmente quando o portador dessa ideia é também segregacionista, confesso. Aí a coisa fica bem mal parada. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre como é que está a postura do Tarcísio, né, Lu? A gente está dizendo que está difícil para São Paulo. Nesse final de semana, foi até assim surpreendente, né? Quem resolveu atacar o de pastor evangélico agora foi ele, foi o Tarcísio de Freitas. Quer dizer, está realmente fazendo um sinal, a gente fala aqui, né? Fazendo um sinal, ele já está acenando de todas as maneiras possíveis, mas ele foi num culto agora da Igreja Assembleia de Deus, que fica lá no Brás, é uma igreja bastante conhecida em São Paulo, e aí ele compartilhou um trecho dessa fala que ele fez lá nesse culto nas redes sociais dele. A gente tem o trecho do Tarcísio citando personagem bíblico para falar sobre como Deus escolhe os homens para as missões. Então, vamos lá assistir. Deus estabelece uma aliança com Abraão, aliança abraâmica. Quando ele fala, sai da sua casa, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Para onde? Não importa, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te abençoar. O que Abraão fez? Obedeceu. Deus fez essa aliança com Moisés. Vai lá, liberta meu povo do faraó. Quem sou eu para libertar meu povo? O que Deus responde para ele? Eu sou contigo. Obediência. Tem uma segunda característica da promessa: dependência, impossibilidade. Deus é o Deus do impossível. Só que Deus é o Deus do impossível e fala pra gente, faça o possível. O impossível deixa comigo que eu realizo. Parece assim, me lembrou a Michele Bolsonaro, né? Naqueles caminhões ali das manifestações. O que eu posso dizer para São Paulo é faça o possível, que é impedir que isso continue, né? Porque essa mistura, gente, de religião e fé com política é a coisa mais horrorosa para a democracia, porque você começa a separar as pessoas pelo que elas acreditam, você cria essas divisões, isso é um absurdo, é uma manipulação da religião, até porque ele mesmo nem é evangélico, ele é diz ele que é cristão, né? No tempo que eu fiz catecismo, que depois eu abandonei o catecismo, mas no tempo que eu fiz você tinha que cuidar do próximo, né? Era a coisa número 1 da liturgia, do ensinamento da religião, era cuidar do próximo. Você cuida do próximo mandando matar, usando a violência como arma de controle social? Não! Então é tudo da boca para fora, é tudo retórica vazia. Agora, preocupante, porque insiste nessa ideia de continuar misturando fé com política, que são duas coisas que têm que estar absolutamente separadas. Agora, a gente entra no Congresso Nacional, sexta-feira eu mandei as imagens aqui para o pessoal de CL. Tinham 2 comissões, 2 salas de comissão da Câmara, cada uma com um culto diferente. Uma com uma missa católica e outra um culto evangélico, se não me engano. O que é isso dentro do Congresso Nacional? Isso é revoltante. Religião e política não podem se misturar, mas isso aí é uso e abuso o tempo todo. Agora, Tarcísio vem com mais coisa por aí, né, Gabi? Porque não foi só o que aconteceu no fim de semana, tem novidade hoje, inclusive. Tem a história do PSD, né, que começou a exibir agora um material publicitário, então não sei se vocês já viram, né? Eu ainda não vi o material na TV, né? Nunca me deparei com ele até agora.
mas já está rolando aí, e nesse material o PSDB ele está realçando uma aliança, né, ressaltando ali uma aliança do Kassab com o Tarcísio. Então, gente, isso é muito importante, é o Kassab, né, que está chancelando o Tarcísio. Já está na TV aberta, está mostrando o Tarcísio ali inaugurando obra, abraçando eleitores, só para lembrar que o Tarcísio ele é do Republicanos, tá? Então, PSD Republicanos. E aí a narração diz, né, Elô, os dois formam uma parceria que leva São Paulo para frente e tal. Ou seja, você tem duas coisas acontecendo aí com esses 5 vídeos de 30 segundos cada um que serão exibidos de hoje até a segunda-feira da semana que vem, ou da outra, agora, não, são 2 semanas. Você tem, primeiro, o Kassab colocando a cara dele, o partido dele, claramente na campanha do Tarcísio para presidente. E o Tarcísio se lançando realmente candidato a presidente. Agora, o PSD do Kassab tem 3 ministérios no governo Lula. E o Kassab está claramente apoiando o candidato que será o candidato para justamente disputar a eleição com o candidato do presidente Lula, ou o próprio presidente Lula. Então, assim, é de uma cara de pau política, né? Assim, onde está, então, a sua aliança, né? E a gente sabe que o Kassab estava preparando esse movimento, a qualquer momento ele ia fazer esse gesto, mas eu achei que acabou acontecendo mais cedo e talvez porque impulsionado pelas pesquisas que mostram que nos últimos 2 meses o presidente Lula tem tido dificuldade de melhorar os seus índices. Houve assim um estancamento da queda, né, da aprovação do governo nas pesquisas, mas ainda não houve uma melhora. E eu acho que é possível que essa melhora venha, porque a economia continua surpreendendo o mercado, né? O mercado diz que vai ficar tudo uma porcaria e todo mês os índices mostram melhoras pequenas, mas consistentes. Então pode ser que essa mudança da opinião pública acabe vindo e o Kassab seja surpreendido por uma situação que ele não estava esperando. Sei lá, eu acho que hoje eu estou num dia otimista, né? Renderia até uma página, né, nas redes sociais. Eu tinha uma que era muito boa no Twitter, quando o Twitter era um lugar habitável, que era a polícia surpresa, que era parem de cometer crimes imediatamente. Podia ter um mercado surpreso, né? Podia. Vou falar para a Débora, vou passar lá no Mercado de Investimentos e falar para a Débora, olha, vamos fazer um mercado surpresa aqui, porque o mercado é sempre, as manchetes, né? Sempre surpreendido por essas melhoras na economia. Vai lá. Agora, olha, a adesão ao Tarcísio, do Kassab, é um fenômeno político importante. Por quê? O Kassab é o presidente do partido, tem a maior capilaridade do Brasil. Eles fizeram a xepa na eleição de prefeitos e criaram uma base que está em todo o Brasil. Então, é uma base muito boa para começar a disseminar o que vem de cima. Acontece que o PSD não é um partido, propriamente um partido orgânico. Não existe uma sequência de comandos ali em que um manda, outro obedece, porque a natureza do partido é ser um partido dialético, um partido que morde de um lado, assopra do outro, favorece de um lado, desfavorece de outro, e vive basicamente de criar dificuldade para vender facilidades para o governo federal. Então é uma relação muito estranha e a gente acompanha isso. Só que o Kassab é secretário do Tarcísio, né? A relação deles é uma relação pessoal ali, um está a uma porta do gabinete do outro. Portanto, não é uma relação incidental ou casual. E eu acho que ela tem uma importância muito grande na formação dessa base que depois vai disseminar a mensagem política lá pelos grotões do país, né? Então, ficar de olho nisso. Agora, só quero dizer mais uma coisinha, hein? O que o Kassab fala não se deve ler literalmente, tá? Porque as falas dele são sempre relacionais e elas sempre têm relação com alguma demanda própria dele. O Kassab é um homem que tem um sentido de utilidade muito aguçado. E ele jamais vai dizer qual é a opinião dele quando essa opinião pode desfavorecê-lo, né? Então, a aguardar aí o que vai acontecer com essa história de Kassab, porque é o seguinte, olha, o Kassab é um cara e o PSD resolve com dinheiro, tá? Esse é o argumento que eles gostam de ouvir lá. Mas como é que você interpretou esses vídeos que foram lançados hoje? Porque me pareceu um passo muito concreto na direção de uma campanha para presidente com o apoio do Kassab. Então o Kassab está dizendo o que ele quer, né? Nesse momento, né, Elô? Amanhã pode mudar tudo, porque não existe
necessariamente verossimilhança nessas coisas, só existe oportunismo Fidelidade político. zero, né? Zero. Eu não acho tem que é um fidelidade passo a ninguém. mais, porque na semana passada o Kassab tinha falado publicamente que vai apoiar o Tarcísio se ele disputar a presidência. É. Então acho que é mais um passo nesse sentido de chancelar, né? Mas Como disse tem Elô que agora. ver o que ele está porque- querendo o Lula, Porque né? a coisa de porque a coisa de alguns meses ele dizia sempre que o Tarcísio só para outra eleição presidencial e não essa. Agora Então o que já mudou. Acho que o que mudou foi a leitura que ele está fazendo das pesquisas de opinião pública. Isso. Só pode ser. E outra coisa, nós temos aí um processo lá em Brasília, que é um processo ruim para os deputados, que é o negócio das emendas parlamentares, né? O governo, na iminência de contingenciar o orçamento, vai contingenciar uma parte das emendas. Isso diminui o cacife político do PSD, que repito, conversa com o seu eleitorado e só aceita conversas com ele mesmo por causa de grana. Essa é a realidade. Então, não sei. Eu acho que o Kassab vai ficar assim, oscilando, porque hora ele cria dificuldade para o bolsonarismo aqui, hora ele vai criar dificuldade para o Lula ali, ele não tem densidade e consistência pessoal. A gente não sabe de uma opinião do Kassab sobre nada. Você conhece alguma opinião dele sobre alguma coisa, Elô? Eu não sei a opinião dele sobre nada, Não. porque ela muda. Ele é muito parecido com o Temer nisso aí, um sujeito dissimulado, que esconde o que pensa. Por quê? Porque é um sujeito que é objetivo demais em relação às suas demandas pessoais, né? O Elô, Exatamente. Por falar em emenda, quando você falou de emenda aí, agora você tem um projeto que está sendo relatado pelo Centrão no Congresso, que quer impor ao governo os prazos para a liberação das emendas e dizer exatamente quando cada volume de emenda vai ser liberado para tirar do governo essa última arma de negociação que ele tem. É a última coisa que o governo tem na mão para tentar influenciar algumas votações no Congresso. Então, assim, tá difícil. Tá difícil. falando em projeto, Elô, eu queria trazer de novo a discussão sobre o IOF, né? Porque hoje está pautada pela Câmara dos Deputados aquela votação do regime de urgência do projeto que quer derrubar esse novo decreto do governo Lula sobre o IOF. E aí essa decisão partiu, a gente até falou sobre isso já, né? Do presidente lá da casa, Hugo Mota. Ele teve uma reunião com os líderes partidários e aí veio essa decisão e ele já tinha dito antes também que a proposta de aumentar as alíquotas desagradava parte dos deputados. E algo que está, assim, pipocando muito nas manchetes hoje, Elô, que eu vi, é as pessoas dizendo, o Haddad saiu de férias, né? A direita está ironizando muito isso, principalmente dizendo que ele fugiu durante a crise. Enfim, queria te ouvir sobre tudo isso. Olha, eu acho que isso não é justo com o Haddad. O que a gente vai ter no Congresso? O que aconteceu hoje? Teve uma reunião na casa do Hugo Mota com lideranças partidárias, onde foi acordado que então hoje vai ser votado esse pedido do regime de urgência para esse projeto que derruba a medida do Haddad do IOF. Mas vai votar apenas o pedido de urgência, não vai votar o projeto em si. E ficou acordado que esse projeto só vai ser votado daqui a 15 dias. Por quê? Semana que vem é uma semana morta no Congresso, porque as comemorações das festas juninas no Nordeste para tudo aqui em Brasília, porque vai todo mundo para o Nordeste, deputados todos do Nordeste vão para o Nordeste. Na semana seguinte, tem o Gilmar Palusa, aquela grande fanfarra do ministro do Supremo lá em Lisboa. Quando vai um monte de gente para lá, os presidentes da Câmara, do Senado, deputado, ministros do STF, etc, etc, etc. Então, para tudo também. Então, são 2 semanas mortas para a política aqui em Brasília. Então, deixaram para votar esse projeto daqui a 15 dias. E dando, assim, espaço e tempo para o governo para rever essa medida, a propor alguma alternativa e ter mais tempo de negociação. O que a gente sabe da leitura das matérias que contam os bastidores do que está acontecendo hoje aqui em Brasília, que a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, entraram nessa negociação, ligaram para o Hugo Mota. Então, depois dessa conversa toda na casa, na residência oficial, saiu esse acordo. Vota a urgência, mas não vota o projeto e daí 15 dias para o governo pensar em alguma outra alternativa. Então, você vê. Eu acho que o mais interessante de observar nisso tudo é a dança do Hugo Mota. Hugo Mota, que foi eleito com apoio tanto da direita quanto da base do governo e do PT, fica jogando para os 2 lados o tempo inteiro até onde ele conseguir.
né? Dá um prazo maior aqui, mas vota a urgência ali. E fica nessa dança das cadeiras até onde ele aguenta se segurar, porque uma hora, né, ele vai ser colocado contra a parede e vai ter que se decidir. Mas, por enquanto, ele está jogando um pouquinho para cada lado até onde dá, né? Só que a gente já viu pelos discursos que ele faz que ele também abraça essa ideia grotesca de que os ricos não têm que pagar mais, que os pobres é que têm que pagar a conta. Ninguém vai falar isso dessa maneira, mas quando ele começa a falar de projetos estruturantes e que tem que desvincular o salário mínimo dos programas sociais, o que ele está dizendo com isso? Que você vai tirar dinheiro dos programas sociais, que você vai reduzir os programas sociais, que você vai fazer caber no orçamento, né, você vai tirar do orçamento dinheiro para continuar evitando que os ricos paguem a parte deles, que eles pagam muito menos do que eu e você. A alíquota real que eles pagam de imposto de renda é muito mais baixa do que eu e você pagamos. Então, ou do que a professora paga, do que o bombeiro, do que a faxineira, do que a manicure, do que qualquer profissional liberal, sabe? Então, essa é a discussão assim, real, né, Lu? Essa é a discussão de fato. Se a gente não encarar essa discussão e deixá-la muito clara e transparente para a sociedade brasileira, eles vão continuar enrolando esse jogo e fazendo o que fazem desde 1995, quando eles tiraram o imposto de renda de lucros e dividendos para deixar os ricos mais ricos. E a gente vê o país cada vez mais uma concentração de renda, uma coisa cada vez mais injusta e que não tem saída se não reverter esse processo e voltar à ideia da Constituinte de 88, que era produzir um estado de bem social, onde a Constituição garante que ninguém pode passar fome, ninguém pode passar frio, todo mundo tem que ter onde morar. Isso é constitucional, não é projeto da esquerda. A Constituição de 88 não foi um projeto de esquerda, era um congresso muito de centro que fez essa Constituição. Exatamente. E a gente não está conseguindo nem cumprir esta Constituição. Essa linha da Constituição. Elô, obrigada demais. Comparado com o que a gente tem hoje, verdade, é uma claro. tremenda Constituição. É lógico, é lógico. Obrigada, Elô, demais. Eu Tchau, acho Elô. que você foi certeira. Não tem nem... assim, a gente deixa essa fala da Elô como final, porque é isso. Obrigada, querida, valeu. Amanhã Tchau, estamos de Elô. volta. Beijo, pessoal. Tchau, Até beijo. amanhã. O Rodrigo Viana está chegando aqui também para se juntar à nossa discussão aqui na volta nossa aqui. mesa redonda, depois das canetadas de Heloísa Vilela. Oi, eu tava afiadíssimo, né? Mais um dia afiado. Certeira aqui. hoje, certeira. Muito, muito, muito. Ó, encontrei um convidado especialíssimo que vai estar daqui a pouco com a gente. Eu dei esse spoiler também. Você já deu spoiler. Então tá. Castro Rocha vai estar com a gente. Tô sabendo. A aula dele ontem foi espetacular. Eu assisti inteirinha do começo ao fim e, olha, adorei. O João César, ele vem a substituir talvez uma das pessoas mais aguerridas que eu tive notícia nessa luta antifascista, que foi a professora Adriana Dias. E ele tem um estofo acadêmico que é algo muito interessante. Por quê? Ele realmente é um craque, ele é um sujeito extremamente bem formado, respeitável para com as ideias alheias, inclusive. E o que ele fez aqui ontem foi dar uma aula didática para a gente, né, sobre como é que a extrema-direita se arvorou nessa força toda, os instrumentos que ela usa e os objetivos que ela tem, né, Rodrigo? E achei que ontem o Flávio Bolsonaro ajudou a divulgar, né, a aula do professor Castro Rocha, que aquela entrevista que ele deu, vocês já comentaram aqui, eu também comentei mais cedo no ICL Urgente, a entrevista que o Flávio Bolsonaro deu é didática, de que eles vão dobrar mais a aposta, né? No Senado, vão para cima do Supremo e estão falando abertamente em confronto institucional. Então, mais do que nunca, a gente precisa ter pessoas como o Castro Rocha para ajudar a gente a entender o que está em jogo aí no Brasil, Gabi. Muito bem, e hoje a gente tem Chico Pinheiro Entrevista, hein? Depois do ICL Notícias segunda edição, já fica ligado aí, vocês sabem quem é o nosso convidado? Eu sei também, Rodrigo fiquei sabendo. Panuzio. É o José Trajano, hein? Craque de bola, literalmente. Esportivo, jornalista, enfim, uma experiência e uma visão crítica muito importante também. Política, sobre a atuação da mídia no Brasil também. Então ele vem conversar com o Chico Pinheiro. A gente tem um trechinho dessa conversa que você vai conferir hoje, depois do N2. Vamos assistir. Muita gente criticou a postura do Xandão, sem saber que nesse tipo de arguição ou de conversa com o réu, o relator não pode interferir, ele mesmo falou isso.
Ele não pode contestar. Ali é a chance que o réu tem. É o momento da defesa. É o momento de se explicar, no caso dele, contar todas aquelas mentiras, não é? E ele fica ouvindo, porque tudo aquilo vai servir de base para o relatório final e para a condenação. Que eu até li hoje, que tomara que aconteça, pode acontecer até antes, mas pelos trâmites que estão sendo... Tem 15 dias para isso, 15 dias para cá, 5 dias. Em outubro vai estar em cana. Então anota aí, você confere a partir das 7 horas e tem também os conteúdos exclusivos do nosso grupo do Zap do Chico Pinheiro Entrevista, que é o icl.com.br/Chico. Gabi, o Trajano, é um prazer ver o Trajano aqui no ICL. Aliás, cairia com uma luva aqui o Trajano, hein? Seria bom, hein? Seria bom demais, né? Ter mais reforços ainda para a nossa equipe, né? Não, então o Trajano seria um luxo, né? Um luxo, muito legal. Essa entrevista já foi um luxo aqui. É isso aí. Aliás, um abraço para o Trajano, que diz que assiste a gente aqui sempre. É isso, um abração para o grande Zé Trajano. Um abraço para ele, carinhoso. Aliás, a gente estava falando de assuntos internacionais aqui, né? Tangenciou, na verdade, a gente vai entrar agora de verdade nesses assuntos, meninos, mas agora a gente teve o presidente Lula chegando lá no Canadá para a reunião do G7, agora há pouco em Calgary ele chegou, né? A apuração da coluna do Jamil Chad. É que os auxiliares do presidente deram ali um pouco do tom do que vai ser dito. E o presidente Lula, segundo a apuração do Jamil, vai dar recados bem duros aos líderes mundiais. Donald Trump, claro, vai estar entre eles. E eles, claro, o presidente Lula nunca deixa de tocar em assuntos importantes ali, como, por exemplo, conflitos, né, guerras. E agora ele vai falar sobre o que está na pauta, que é esse conflito entre Israel e Irã, que está avançando muito rapidamente. E aí tem outros assuntos também que ele vai entrar, que são importantes, transição energética, outros presidentes da COP30 também, que vão estar lá, né? Que no final do ano, na verdade, né, a COP30 vai acontecer, ele vai falar sobre isso também. E ele vai falar sobre Donald Trump. Só que o Donald Trump, claro, não vai comparecer na COP30. Ele já é uma carta bem fora desse baralho, né? Porque não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente, muito pelo contrário, né? Sim, certamente não estará aqui na COP30, né? O Lula vai aproveitar esse encontro lá do G7 para convidar vários chefes de Estado das principais economias do planeta para estarem pessoalmente em Belém do Pará no fim do ano aqui no Brasil. Vai aproveitar essa reunião do G7 e vai fazer uma reunião também com o Zelensky, não é isso, Gabi? É uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia. Agora, que também está em guerra, né? Ou seja, mais uma vez nessa temática. É uma pena que haja essa intercorrência dessa guerra horrorosa lá. Por quê? Porque o foco dessa reunião não era outro que não o clima, né? E agora não tem clima para o clima, ele tem que cuidar do clima do Oriente Médio. E espera-se que o presidente Lula também não fique só na oratória, que ele transforme a sua posição em medida concreta, orientando a diplomacia brasileira a romper relações com esse Estado genocida de Israel, que está tirando a nossa possibilidade, né? Acho até que não vai acontecer isso não, viu? Talvez uma medida um pouco menos drástica, por exemplo, como congelamento de programas militares, alguma coisa assim, mas algo tem que ser feito além da retórica, vocês não acham? Eu acho que tinha que ter uma declaração. Bom, o Brasil já se posicionou fortemente, não tem embaixador em Israel já há algum tempo, né? Não rompeu relações, e um dos argumentos para o Itamaraty não romper relações é que você perderia a capacidade, por exemplo, de interferir pelos cidadãos brasileiros que ainda estejam por lá. Essa semana mesmo, quer dizer, hoje, né, basicamente, nós vimos a saída desse grupo de deputados e políticos de direita que estavam fazendo turismo de guerra lá em Israel, e para tirar esses cidadãos de lá, o Brasil teve que interferir, teve que agir em parceria com Israel, tirou pela Jordânia. Então, um dos argumentos para não romper com Israel é esse, né, Gabi? É isso. E até pode ser ali, claro que o presidente Lula sozinho não vai conseguir resolver essa situação, muito pelo contrário, depende da boa vontade sempre dos Estados Unidos, mas vai tentar fazer uma pressão para tentar amenizar e colocar essa discussão na mesa também. Então, isso vai estar na pauta e acho importantíssimo. Até porque a gente vai entrar nas últimas atualizações, né, sobre o conflito Israel-Irã. Então, no domingo, a gente teve uma intensificação muito grande desses ataques contra o Irã e o Netanyahu também,
ele bombardeou, ele mirou nas instalações de energia, né, do país. O petróleo é muito importante, é quase que o coração financeiro do Irã, então preocupa muito esse avanço aí dos ataques. E aí também sinaliza uma escalada dessa violência. Quem também tem se pronunciado a respeito disso é o Donald Trump. Ele ameaçou, na verdade, né, que se o Irã atacar os Estados Unidos, ele já colocou os Estados Unidos na discussão, né, dizendo assim, olha, Irã, se vocês atacarem os Estados Unidos ou colocarem a gente nesse jogo, a gente não teve nada a ver com isso. Mas a gente vai rebater, já ameaçando, né? Mas o Irã não tem nenhum gesto de atacar os Estados Unidos, não tem nenhuma possibilidade nesse sentido, né? Não tem. Então, isso não está colocado, né? Hoje, eu falei mais cedo, Gabi, a gente viu nas agências internacionais várias notas na linha de é melhor que o Irã feche logo um acordo. O Irã já está até aceitando fazer um acordo em termos que não sejam nem tão bons para o Irã, porque o Irã já perdeu, o Irã está ferrado, o Irã tem que sentar na mesa de negociações e aceitar negociar qualquer coisa. É a máquina de propaganda ocidental, né? Então o Trump está também nesse discurso, hoje mesmo ele falou, é bom que o Irã aceite voltar e negocie o tratado nuclear. Olha, o Irã estava na mesa de negociação e foi interrompida a negociação pelo ataque do Netanyahu, movido em parte pelas questões domésticas do Netanyahu, que está ameaçado de ser derrubado como primeiro-ministro dentro do parlamento. Então, o Trump chegar e dizer, não, o Irã precisa voltar à mesa de negociação. Quem interrompeu as negociações não foi o Irã, foi Israel, com esse ataque em que simplesmente comunicou Trump que ia fazer o ataque, porque os Estados Unidos estavam tentando, a retórica toda do Trump, quando foi eleito, em 2, 3 semanas eu resolvo todas as guerras do planeta, não tem guerra na Ucrânia, não tem guerra mais lá no Oriente Médio. Não resolveu nenhuma nem outra. A guerra Ucrânia-Rússia persiste e a guerra Israel contra Gaza se transformou numa guerra ainda mais perigosa para o planeta, que é uma guerra Israel contra Irã, Gabi. Agora, aliás, Panunzio, o Trump está numa sinuca de bico, né? Porque isso deu uma rachada na base de apoio do Trump, porque uma parte não concorda com esse apoio restrito a Israel e diz, não, a gente tem que deixar Israel na guerra sozinho, os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, então também está nessa situação. E só lembrando que essa posição é uma posição que nasce da manifestação do Trump em campanha, que se apresentou como um pacificador, como um sujeito que em 30 dias ia acabar com a guerra Israelo-Palestina e que, enfim, o mundo ia ficar em paz. E depois começou com os seus arroubos, né? Vamos construir um resort em Gaza, agora está ameaçando fritar Teherã. Quer dizer, é um compasso que vai, né, ficando cada dia que passa mais duro com relação ao discurso. E olha, gente, os Estados Unidos já estão nessa guerra até o pescoço, porque todas as operações de Israel são autorizadas pelo governo americano e, inclusive, ficou muito evidente, viu, Rodrigo e Vivi, Gabi, aliás, quando o Trump proibiu Israel, e isso foi assunto do protocolo formal, né, de matar o Khamenei, que é o líder máximo lá do Irã. Então, quer dizer, toda operação de Israel passa por isso. O armamento de Israel é todinho norte-americano. O programa de apoio militar é financiado pelo contribuinte americano. As operações de guerra são chanceladas pelo governo americano. Israel é só um posto avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio. E olha, acertar o alvo americano lá é muito fácil, viu? Até por acidente. Porque os Estados Unidos têm 19 bases aéreas lá e bases avançadas, bases militares, lá no Oriente Médio. Quer dizer, se um míssil daqueles desvia e cai uma esquina para lá, estão os Estados Unidos dentro dessa guerra, né? É isso. Então, a gente tem, até para complementar essa história, porque acho que é uma das discussões principais, é sobre assassinar o líder supremo do Irã, né? O Ayatollah Ali Khamenei, que ganhou atenção mundial depois desses ataques, mas tem um funcionário até do alto escalão ali dos Estados Unidos que disse para a AfD que o presidente Donald Trump teria vetado um plano de Israel de assassinar o Ali Khamenei. Então, o Trump diz que, e o Netanyahu também tem evitado falar a respeito disso, que o Trump vetou, não vetou, mas está muito claro, né, gente, porque está saindo da imprensa do mundo todo sobre o quanto os Estados Unidos influenciam ali, são praticamente, né, uma resposta ali junto com a outra. Eu para falar a verdade, tudo que vem das agências de notícia ocidentais, eu desconfio. Bom, de todo lado, né, a gente desconfia. No meio da guerra, as agências, em parte, são usadas, às vezes se deixam usar e às vezes são usadas sem perceber,
por táticas dos países em guerra. Então, essa história de que o Netanyahu poderia ter assassinado o Ali Khamenei e só não assassinou porque o Trump foi bonzinho e na última hora vetou, bom, não é bem isso, é porque se assassinasse o Khamenei, aí a situação ia para um vale tudo absoluto, que daí envolveria a Rússia e China num grau muito mais grave, né? Mas o recado que o Netanyahu passa ao voltar, e o Trump e os Estados Unidos passam ao voltar nesse assunto atenção, Khamenei, você é alvo, poderia ter sido morto e não foi porque a gente decidiu que você não seria. Mas eles mataram o comandante do exército do Irã, o chefe da guarda revolucionária, como eles chamam lá, essa guarda especial lá no Irã, vários cientistas atacaram prédios, né? Não atacaram dentro do quartel, atacaram nas residências. Então, o recado que eles estão passando para o Khamenei você também poderia ter sido, e pode ser ainda, se não recuar nesses contra-ataques a Israel. Então, são recados que são dados através da imprensa, nesse caso também. Pode ser que o Trump, de fato, tenha vetado? Pode. Mas pode ser que o Netanyahu sozinho também tenha tomado a decisão de vamos até o comandante do exército, mas não vamos até o Khamenei, porque ia escalar essa crise num grau absurdo, né, Gabi? Desde que ele consiga sobreviver politicamente, né, que é o importante para o Netanyahu. Para o Netanyahu. Então ele está jogando um xadrez aí, até onde fustigar o Irã para se manter vivo politicamente em Israel, sem que a China e a Rússia entrem de vez nesse conflito, né? Se matar o líder supremo do Irã, significa que o Ocidente pode fazer o que quiser, pode matar o líder supremo de qualquer país, da Turquia, da Rússia, da China. Então, entra num vale-tudo absoluto, né? E aí a gente tem que lembrar um pouquinho do comportamento americano naquela insidiosa guerra do Iraque, né? Que começou com uma fake news clássica, dizendo de armas que não existiram, que não foram encontradas. O próprio governo americano admitiu essa história. E no final das contas, eles deixaram Saddam Hussein para a própria população do Iraque resolver. É como está na Bíblia lá, né? Uhum. Quem julgou Cristo foram os seus irmãos, não foram os romanos. E é mais ou menos a mesma estratégia. Agora, o que eles apostam mesmo é que essa corrosão da estrutura militar vai acabar forçando uma mudança no regime, apostam, né, por forças internas. Então, acho que a aposta é essa. Para dar legitimidade a essa intervenção, que é uma intervenção imperialista, eles esperam que o próprio povo do Irã, né, sepulte o regime dos ayatollahs e se coloque mesmo como sócia desse golpe que está sendo tramado por Israel. Mas tem que ver se as multidões iranianas, em parte em Teherã, têm descontentamento com o regime, com o governo iraniano. Mas depois de um ataque desse nível contra o Irã, se as multidões vão se posicionar contra os seus líderes ou contra o agressor externo, né? Porque isso pode facilitar também a unidade de um país que é o maior país xiita do planeta. E ali do lado o Iraque também, uma grande população xiita, né? Então é uma situação bastante complexa. Eu não sei se está dado que Israel e os Estados Unidos vão obter esse resultado, que é mudança de regime, como eles dizem, né? Como se fosse assim simples, né, Gabi? A gente vai voltar a falar sobre isso também. A gente tem imagens bastante impressionantes que depois a gente vai trazer aqui e comentar em cima delas também. Mas a gente quer voltar a falar sobre a história do Flávio Bolsonaro, a entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, né, que usou ali basicamente como porta-voz, né? É uma ameaça também. Ele fez uma ameaça nada velada de atacar as instituições, né? Em 2026. Isso, a gente quer um induto presidencial a qualquer custo para salvar o Jair Bolsonaro. O Cacai está chegando aqui para conversar com a gente sobre a gravidade dessas declarações do Flávio Bolsonaro. Vou dar boa noite para o Cacai e, na sequência, quero ler aqui uma dessas falas mais graves, vamos dizer assim, do Flávio Bolsonaro. Cacai, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Alegria estar aqui com vocês. Tudo muito bom, Cacai? Como sempre. Como sempre, Tudo bem, Cacai. querido? Saudades. Hoje a gente tem a presença ilustre do Panunzio aqui com a gente. E, Panunzio, a gente falava sobre as declarações do Flávio Bolsonaro, citando o uso da força e tudo, né, para garantir esse induto para o Jair. E ele disse o seguinte, vou colocar aqui na tela a frase do Flávio Bolsonaro para o Cacai poder comentar também. Ele diz, a gente está falando de possibilidade e de uso da força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os poderes. Tudo o que ninguém quer. Gabi, Na verdade... Não, é gravíssimo. Quando você lê a declaração completa, ele faz a hipótese completa, né, Cacá? Ele fala assim, parte do pressuposto de que o Jair Bolsonaro vai ser condenado e preso,
de que um presidente de direita vai ganhar a eleição no ano que vem, o que não está dado, mas daí, e que esse presidente de extrema-direita daria o indulto para o Bolsonaro. E ao fazer isso, o STF bloquearia e diria, não, o indulto não pode, está inconstitucional, não vai acontecer. Aí ele diz, nós temos que votar em alguém que faça o indulto e que enfrente o Supremo se for necessário. Não, ele diz, eu não sei como, ele tenta tirar o corpo fora e fala, eu não sei como esse presidente iria garantir, mas o fato é que ele tem que ter esse comprometimento, né? O que mais impressiona é que nós estamos praticamente quase terminando, o julgamento do chamado núcleo crucial, onde vai Bolsonaro, Heleno, esses generais todos serão quase certamente ainda em agosto ou setembro condenados. Naquele processo, as provas foram produzidas em boa parte por eles próprios. É incrível. Aquela gravação onde o Heleno diz que o golpe tem que ser antes das eleições, porque depois fica complicado. Em vários outros momentos eles produziram prova contra eles. É difícil de ver. Sou advogado criminal há 40 anos e eu nunca vi algo desse jeito. Agora, o senador Flávio vem exatamente na mesma toada. Porque, assim, essa fala dele, ela é um absurdo. Eu já recebi vários telefonemas hoje, tive que tomar providência, fazer representação. Eu acho que nada disso deve ser feito neste momento. Ele deixa muito claro que eles vão apoiar. Sabe que o pai vai ser preso, sabe que o grupo vai ser preso. Eles vão apoiar alguém com compromisso de fazer a anistia e mais, com compromisso de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. É escandaloso. É absolutamente escandaloso. O que me faz refletir, e eu queria colocar aqui para todos que estão nos vendo e ouvindo. Eu tenho dito que se nós tivéssemos feito um enfrentamento um pouco mais amplo, em cima dos políticos e dos financiadores, o país ia continuar do mesmo jeito que está. Quer dizer, Bolsonaro vai ser preso em agosto, não vai ter nem manifestação. Tem um general preso, o Braga Neto, desde dezembro, sem nenhum tipo de turbulência. O problema é que parte daquelas pessoas que participaram do movimento golpista foram simplesmente deixadas de lado. Então nós temos aí os financiadores soltos, sem responder processo, até onde sei, boa parte dos políticos que apoiavam o golpe soltos e já tramando. É algo inacreditável. Essa fala do senador Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, é um assinte às instituições, é um assinte ao Supremo Tribunal Federal, é um assinte à democracia, porque ele está fazendo uma ameaça. Claro que no final, vendo o que tinha falado, e claro que tudo isso foi pensado, ele fala, não, estou fazendo um exercício aqui do que pode acontecer. Não é isso, não. Ele está contando como é que eles vão agir assim que terminar esse processo criminal. Gabi, eu falei aqui, há muito pouco tempo atrás, quando eu viajei para a Turquia para ver o final da Champions League, eu me encontrei com o senador mais importante desse grupo de ultradireita, uma pessoa com quem eu me dou. E, evidentemente, estão conversando muito sobre política. E ele comentou comigo, Cacai, em 2026, nós vamos ter a grande maioria do Senado. Vamos fazer a grande maioria do Senado para ter o Supremo Tribunal nas mãos. Nós vamos governar através de uma maioria de ultradireita no Senado. É isso que está acontecendo. Até achei muito interessante o Lula, semana passada, fazer um comentário, ainda não muito incisivo, mas en passant, mais importante, dizendo que o mais importante agora, mais até do que alguns governos estaduais, seria eleger os senadores. Por que isso, Rodrigo? É o que eles estão fazendo. Eles estão dizendo o seguinte, nós vamos ter maioria no Senado, nós vamos pressionar o Supremo Tribunal Federal. Como é que seria possível essa pressão? O presidente da República só poderia ser, e ele citou, por incrível que possa parecer, essa hipótese, que é a interferência no outro poder. Sim. Isso é o quê? Isso é o golpe de Estado. Isso é a ditadura. É assim, o Bolsonaro demorou um pouquinho para poder confessar durante o interrogatório. Mas depois, respondendo a uma pergunta do ministro Alexandre, ele confessou. O Alexandre foi muito inteligente ali. Foi perguntando para ele, você faria tal movimento, porque não teria mais saída eleitoral? Ele disse, exatamente. Então, naquela hora, inclusive, até é engraçado que o ministro Alexandre, a gente que tem experiência de interrogatório, olha para o Paulo Gonet e fala, podíamos parar aqui, né? Já foi. Porque tem a confissão. Agora, é engraçado. Já foi, Fábio. Ô, Cacai, o Bolsonaro, no dia daquela estranhíssima manifestação sua lá, respondendo as perguntas lá no Supremo, pediu desculpa pelos destemperos dele.
Né? Parece que a lição não foi aprendida pelos filhos, porque eles continuam com essa diarreia verbal aí, falando em golpe o tempo todo, né? Exatamente isso, Fábio. As pessoas que ficaram de fora se sentem um pouco protegidas e, convenhamos, esse grupo que não foi atingido ainda pelas investigações, eles sabem que só resta a eles, infelizmente, a tentativa de fazer, não frustrado, mas de fazer novamente, tentar o golpe. Porque, assim, é óbvio, gente, quando o Bolsonaro for preso, é incrível como é que os grandes jornais, a grande mídia, faz pesquisa colocando o Bolsonaro disputando, ele está inelegível. Isso aí é uma forma de enganar a população. Ele está inelegível, provavelmente em outubro ou novembro vai estar preso, perdendo todos os direitos políticos. No entanto, existe um jogo ainda, você viu esse discurso aí para os evangélicos feito pelo Tarcísio? Então, eu repito, o que me chama mais atenção, na ousadia, na completa, no meu ponto de vista, falta de razoabilidade. Será que não tem ninguém que pode dizer para eles assim, olha, vocês estão produzindo prova para um processo futuro? O senador disse que ele só vai emprestar o prestígio do pai, que não terá prestígio na época das eleições, mas vamos lá, na cabeça deles, se tiver o compromisso de anistiar ou de indultar, e mais, se tiver o compromisso de fazer isso valer no Supremo. Se for preciso, faz a interferência no outro poder. Então, assim, é necessário que a gente volte vamos esperar o julgamento, vai ser em setembro, provavelmente, que a gente volte a conversar entre nós, a discutir na sociedade, por que houve esse corte e muitos grupos ficaram de fora. Cadê os políticos? Tem senadores, tem deputados, que a gente sabe, até o ministro Alexandre fez uma observação com muito humor, quando o advogado, a quem eu respeito, o advogado do Bolsonaro, disse, olha, passaram aqui uma fita, uma gravação, onde estão os políticos que apoiavam. Começou a falar em Havan e tal, velho Havan e tal. Empresários, e o ministro Alexandre falou assim, o senhor vai... empresários, desculpa, empresários que apoiavam. O ministro Alexandre perguntou assim, o senhor vai pedir um aditamento, uma denúncia? Quer dizer, vai trazer os empresários? É como se o ministro Alexandre falasse assim, doutor Paulo Gonet, aonde é que estão os empresários? Falta alguém em Nuremberg. Quem financiou? Exatamente. Falta alguém em Nuremberg. Quem financiou vai financiar de novo. Nós estamos vendo aqui um atrevimento do senador da República que reconhece que o pai vai preso, fazer o acordo de apoiar alguém para ser anistiado e, além disso, fazer uma proposta de manutenção da anistia, nem que seja através da interferência dos poderes. É muito grave. Gravíssimo. É extremamente grave. Eu acho que nós estamos... Assim, nós já temos hoje que ter um pouco de parcimônia para apoiar o Supremo Tribunal, porque é importante terminar esse julgamento. Mas eu vou voltar a falar, talvez até antes de setembro, e discutir com pessoas que eu acho que são importantes nessa quadra brasileira, de que não é possível essas pessoas ficarem instigando o Supremo Tribunal, julgando a população contra um poder constituído, poder que por sinal, é quem está sustentando a estabilidade democrática. Aliás, Cacá, está faltando muita gente nesses inquéritos aí, viu? Por exemplo, um que eu sinto uma saudade do nome dele é o Valdemar da Costa Neto. Sim. Aonde é que está o Valdemar? Porque o Valdemar é um baita delinquente, ele financiou o estudo daquela... O Instituto Voto Legal, que aliás era o voto ilegal, o Instituto Ilegal do Voto, alguma coisa assim, mas ele pagou com dinheiro do PL, ele estava na investigação, indiciado pela PF, entre a Polícia Federal e a PGR, ele sai, ele não vai para a denúncia do PGR. Outro que também, o Ibanez. O Ibanez, não sei se tem prova concreta, mas no mínimo facilitou, ele acoitou o Anderson Torres como secretário dele, né? E facilitou indiretamente o movimento de 8 de janeiro. Então, é outro que ficou de fora, né? Eu vou dizer o seguinte, eu como advogado que acompanho tecnicamente o processo, o que eu quero é trazer uma discussão daqueles que ficaram de fora. Vocês, como jornalistas, podem e devem indicar os nomes que acham que são interessantes. Eu prefiro fazer uma coisa que tenha a seguinte preocupação. Nós vimos as provas produzidas por eles servirem para uma provável condenação em setembro desse grupo crucial e dos demais grupos. Nós estamos vendo os que estão de fora, claramente, essa fala desse senador é algo inacreditável, claramente fazendo uma apologia ao crime.
uma apologia ao golpe de Estado, uma apologia à ditadura ao falar interferência entre os poderes. Então, isso é muito grave. Se você juntar isso com o deputado federal que está lá fora incitando, embora sem prestígio, do meu ponto de vista, incitando o governo federal a interferir no Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos acreditar que esse julgamento está pacificando o país por enquanto. É necessário que a gente mantenha viva essa discussão. Claro que o mais importante agora, sem dúvida, é terminar o processo o mais rápido possível, dentro dos limites constitucionais, processo penal democrático, dentro da Constituição, mas é hora também de já começar a tomar atitudes, porque, olha, nós erramos muito. Como não houve punição no golpe de 64, 68, nós vimos o que vimos. Esse pessoal, o Bolsonaro é fruto disso. No dia do impeachment da Dilma, ele elogiando o torturador dentro do Congresso Nacional. Sim. Quer dizer, o Brasil tem que aprender. Esse julgamento é importante? É importante. É um julgamento significativo para manter as instituições democráticas? É extremamente relevante. Mas, olha, eles não estão abaixando a cabeça. Eles estão do lado, articulando publicamente, articulando na televisão, articulando na imprensa, articulando nos jornais. Imagine, então, o que eles não estão fazendo por trás. É isso. Porque os financiadores estão todos soltos. Os políticos estão todos com as asas aí, batendo asas para onde querem. Nós temos que aprender. Eu tenho dito que esse julgamento pode pacificar o país. O pessoal falava, não, a anistia pacificará. Não, o julgamento vai pacificar. Eu agora já começo a ter preocupação que nós temos que ir além do julgamento. Muito bom, Cacai. Obrigada por hoje. É sempre um prazer te ouvir aqui. Uma aula, Cacai. Um abraço. Até uma próxima. Obrigado, Cacai. Obrigado a vocês. Tchau, Cacai. Aliás, falando em discussões importantes e aulas também, né? A gente vai chamar o professor Castro Rocha em estúdio hoje, gente. É um fato raro. Eu conheci pessoalmente o Castro Rocha hoje. Tá aí, tá chegando. Eu também tô conhecendo hoje. Eu adorei sua aula ontem, viu? Obrigado. Professor, muito bem-vindo. Nós não que nos alegria de também. Convive com a gente há anos. Que coisa boa. A gente também, hein, professor? Estamos sempre aqui conversando, né? E a gente vê o professor daqui para baixo também, né? Olha só, ele entrou no estúdio. A gente viu ontem também, é verdade, mas pessoalmente pela primeira vez aqui. Que bom, estou muito contente de estar aqui. Prazer te receber. Igualmente. Professor, a gente estava conversando com o Cacai agora sobre essa declaração gravíssima do Flávio Bolsonaro, né? Dizendo, olha, o que tiver apoio da gente, né, da extrema-direita para ser o candidato em 2026, tem que garantir o induto. Não sei como é que vai fazer para garantir, mas tem que ter esse comprometimento. Ajudou a divulgar a aula do professor Castro Rocha, porque mostrou a gravidade e a importância de estudar esse tema, né, Gabi? Sem contar a candidatura também, que já está sendo muito falada, do Carlos Bolsonaro para o Senado, que é justamente o que o professor vem fazendo alerta aqui, né? Posso começar de maneira polêmica? Vai. O Flávio Bolsonaro tem razão. Hã? O Flávio Bolsonaro tem razão. Posso explicar? Claro. Não assusta a gente, não, professor. Olha, é um clone do senhor. Só para animar um pouquinho a conversa, né? Veja, a situação do Bolsonaro... É para acordar a sala de aula. Sabe quando os alunos estão meio assim, né? O professor fala uma frase assim. Não é um gênio. Como? Todo mundo discute assim. A situação do Bolsonaro, do ponto de vista jurídico, é desesperadora. No julgamento, em que ele deveria ter apresentado refutações técnicas das provas apresentadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, ele apenas fez um discurso incoerente e convidou o Alexandre de Moraes para ser vice-presidente e pediu desculpas. Ou seja, do ponto de vista técnico, e o Cacai é sempre brilhante, do ponto de vista técnico, a situação dele é desesperadora. Ele deve estar na prisão, pode até ser domiciliar pela idade, condição de saúde, mas ele deve estar na prisão no final de setembro e início de outubro, se tudo continuar como está. Qual é a única opção que a extrema-direita tem no Brasil hoje? A única opção é levantar o tacape, entoar o grito de guerra e tomar o conflito como sendo a sua única bandeira possível. Quem hoje no Brasil toma o conflito como base da sua ação? A extrema-direita. Qual é o único grupo político que não tem medo de polemizar? A extrema-direita. Qual é o único grupo político que não tem medo de vir a público dizer o que deseja? A extrema-direita, Gabi. Eu estava escutando antes o programa, estava escutando as ponderações sempre notáveis da Luísa Vilela. Agora eles desejam retirar do Executivo a prerrogativa final, que é dizer
a data em que as emendas serão liberadas. O Centrão agora não apenas quer roubar, porque eles estão roubando. O maior escândalo de corrupção da história do Brasil chama-se orçamento secreto. Tem um artífice que está solto, é Arthur Lira. Tem um continuador que não está sendo processado, que é Hugo Mota. Agora, além de tirar do executivo a sua prerrogativa, que é executar o orçamento, eles querem criar, uma data obrigatória para a liberação da emenda. Não é possível, o governo está acuado demais. Nesse sentido é que eu digo que o Flávio Bolsonaro está certo. Tem que brandir o tacape, tem que entoar o grito de guerra. Já passou da hora do governo compreender que nessa atual situação o conflito democrático é indispensável. Professor Castro, expliquei meu ponto? Explicou muito bem. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: quem, em nome da extrema-direita, se não for o Jair Bolsonaro, está mais preparado para brandir o tacape, como o senhor falou? Se a tática não vai poder ser de contemporização, porque a mídia tradicional tenta construir um candidato que seria um bolsonarismo limpinho, que é o Tarcísio. O que o senhor está dizendo é que a família Bolsonaro já percebeu que não dá para ser um limpinho. Não. Vai ter que ser com sangue. É isso. Vai ter que ser com tacape e com guerra. É isso. Quem são os nomes mais propícios para isso no cenário que a gente está olhando? É o Tarcísio ou é alguém da família Bolsonaro? Para essa configuração de conflito aberto, de declaração, a entrevista do Flávio Bolsonaro ontem, ela é tão grave. E o que eu fico bastante preocupado é que nós estamos naturalizando continuamente o absurdo. Em qualquer país democrático, em que as instituições estejam funcionando plenamente, a entrevista do senador Flávio Bolsonaro será motivo de cassação. Gabi, o que ele disse ontem na entrevista para a Folha de São Paulo? Ele disse com todas as palavras: ou o próximo candidato assume o indulto e encontre a forma de fazê-lo, isto é, encontrar a forma de fazê-lo, não há como fazê-lo, a não ser pela força. E disse, ou há uma anistia geral, ou nós vamos levar ao impedimento do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, de todos aqueles que se opuserem à política da extrema-direita. Uma declaração mais clara não poderia ser feita. Nesse sentido, Tarcísio Freitas não pode embarcar nessa canoa. É impossível. Para essa canoa, o candidato tem que ser o Flávio Bolsonaro. Nem mesmo Eduardo Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro está no exterior e eu acho que terá dificuldade de voltar para o Brasil. Mas o Flávio Bolsonaro seria a figura ideal para esse tipo de confronto, que ele anunciou ontem. Quem anunciou o confronto nesses termos tão abertos ontem foi o Flávio Bolsonaro. Deixa eu repetir um ponto que eu acho que é importante. E vou dizê-lo com cuidado. Eu compreendo o gesto político do Flávio Bolsonaro. É um poker, é o all-in. Ele colocou todas as fichas na mesa. O governo não pode recuar. O sistema judiciário não pode recuar. Em algum momento, nós vamos precisar compreender que o Brasil só avançará quando nós tivermos o conflito como norte, mas o conflito dentro das regras democráticas. A isso que eu me refiro. O conflito que o Flávio Bolsonaro anunciou é inconstitucional, é criminoso do ponto de vista político. O que Hugo Mota e Arthur Lira fazem, chantageando o governo para roubar do Tesouro Nacional 61 bilhões de reais, isso tem que ser investigado pela Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal não pode permitir que continue acontecendo. O conflito, Gabi, se tornou inevitável, mas ele pode ser feito dentro das regras democráticas. Professor, agora Caso contrário, a extrema-direita avança e a ditadura começa no que vem, ainda que eles percam as eleições presidenciais. Pois eu acho que a gravidade do que Flávio Bolsonaro disse é um pouco maior do que parece. Por quê? Porque há jurisprudência firmada, tem uma doutrina inteira. O caso do Daniel Silveira, por exemplo, foi um caso clássico. Ele foi condenado a quase 9 anos de prisão. Por quê? Por conspirar contra o Estado Democrático de Direito e porque tentou coagir testemunhas no curso do processo. Então o Supremo já decidiu, está decidido. Não tem como indultar individualmente o Bolsonaro ou quem quer que seja. Não é um caso personal. Só não pode, porque não pode, é a doutrina, é a jurisprudência, é a tradição. E aí o que ele está falando é que eles vão fechar o Supremo, já que essa possibilidade não existe. Exatamente. Então isso é uma ameaça concreta. Agora eu quero saber, na sua opinião, além de ser um absurdo, isso também será que é crime, hein? Devia ter perguntado isso para o Cacai, mas me parece que é um crime, sim. Instigar o conflito dos poderes é crime. É crime, é. E a ameaça de fechar o Supremo se algo não for feito de acordo com o que se deseja, não somente é crime, como é reedição de uma triste página histórica brasileira. Nós esquecemos com frequência que antes do Viktor Orbán aposentar os juízes da Suprema Corte da Hungria, nomear juízes novos para ficar 15 anos no poder, ele está 15 anos no poder, de 2010 até hoje. Quando Trump conseguiu reverter a Suprema Corte americana e torná-la conservadora, e por isso ele é presidente hoje, porque a Suprema Corte conservadora deu um parecer absolutamente inédito nos Estados Unidos.
O Trump foi o primeiro candidato à presidência com uma condenação penal na Corte de Nova York. A Suprema Corte norte-americana disse que um presidente não poderia ser acusado por nenhum ato na sua presidência. Por isso ele pôde ser candidato. Eles, na verdade, isso já aconteceu no Brasil. A ditadura militar, em 1965, ampliou o número de vagas do Supremo Tribunal Federal para ter total controle do judiciário. Quando o AI-5 foi decretado, 13 de dezembro de 68, a ditadura militar aposentou 3 juízes progressistas do STF. 2 outros, em solidariedade, se exoneraram. A ditadura teve mais 5 juízes do Supremo Tribunal Federal. A razão pela qual a ditadura nunca foi contestada é porque a primeira ação da ditadura foi manietar o judiciário. É o que eles querem fazer em 2026. Eles querem, mas eles estão dizendo. Estão dizendo. Agora, tem uma coisa muito importante. Isso o Cacai sempre alerta. O Supremo Tribunal Federal é, por definição, um poder inerte. Isto é, o Supremo Tribunal Federal não pode começar uma ação. Mas, meu Deus do céu, que o PT, que o PSOL, que o PCdoB, que o PDT, que façam uma representação junto ao STF para avaliar se houve ou não crime nas declarações do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está concitando ao golpe. O golpe que eles não conseguiram dar em 2022, porque o judiciário não foi manietado, eles querem fazê-lo agora. E eles estão preparando o caminho em 2030 para o Tarcísio. Se o Tarcísio, em 2030, se tornar presidente com o judiciário manietado, abandonemos de vez a ideia de ter, em algum dia, uma nação Brasil, uma nação fraterna e solidária que tem um povo, porque com essas pessoas nós apenas teremos um país bem-sucedido, nunca mais do que isso, e bem-sucedido para muito poucos. Então, nesse sentido, conseguir implementar, vamos dizer assim, uma ditadura, ainda que não ganhe as eleições de 2026, por meio da usurpação do judiciário, né, professor? Essa é a minha intuição, Gabi, que o verdadeiro projeto deles é este. E se eles conseguirem, então por isso o Carlos Bolsonaro, senador em Santa Catarina. Porque o Carlos Bolsonaro, como senador em Santa Catarina, eu acho que não perde para ninguém. O Renan Júnior virá como deputado federal. Então eles estão tentando constituir uma tropa de choque para tomar o Senado, para manietar o judiciário. Porque se isso acontecer, com o Bolsonaro sendo indultado, o Bolsonaro pode voltar em 2030. Sim. Mas se não for o Bolsonaro pela idade, se for o Tarcísio de Freitas em 2030, com o judiciário totalmente manietado, esse país vai acabar. Nós vamos virar uma Argentina, vamos virar um Chile. O projeto de pinochetização do Brasil terá triunfado. E contra isso nós temos que lutar até a última gota da nossa energia. O Flávio ainda, né? Como a senhora alertou aqui também. Teve uma notícia que acabou de sair, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, que envolve o julgamento do Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal, porque a defesa dele pediu hoje, segunda-feira, lá para o Supremo, a anulação da delação premiada do Mauro Cid. A defesa do Bolsonaro pediu anulação da delação do Mauro Cid. A gente até discutiu, né, sobre a possibilidade realmente dos advogados de Bolsonaro. Claro. Acho que não foi a do Bolsonaro, foi a do como é que ele chama? Do Bolsonaro candidato mesmo. A vice. Do Bolsonaro, o Braga Neto. Foi o Braga Neto. Não, a manchete que eu tenho aqui é a defesa de Bolsonaro pede anulação de delação do Cid. Então agora. foram duas. Então foram 2 pedidos hoje, porque teve o Braga Neto mais cedo. Né? Estão usando a mesma estratégia, portanto. Eles estão loucos com isso. E aí, 2 veículos de imprensa no Brasil atuando fortemente para isso, né? Folha de São Paulo e Revista Veja. A Folha de São Paulo, eu vou te falar, assim, virou quase que porta-voz do bolsonarismo. Né? Vocês entendem o porquê, não entendem? Sim, o projeto econômico, né? Tem uma razão imediata. A mídia corporativa hoje não consegue mais sobreviver. Não somente os jornais se tornam cada vez mais magros, mas elas não conseguem sobreviver, não conseguem fechar as contas. Porque não existe mais, como havia antes, propaganda, não existe mais o setor de marketing tão poderoso quanto era. Qual é a única chance que a mídia corporativa tem de sobreviver? É se for serviçal ao mercado financeiro. É bem importante que isso fique claro para a nossa audiência. O que está em jogo, de fato? O que está em jogo é a manutenção da estrutura de um país muito bem sucedido. E o Brasil é um país muito bem sucedido, a 8ª economia do mundo, parque industrial avançadíssimo, um centro financeiro pujante como o de São Paulo. Mas é apenas um país bem sucedido, nunca foi uma nação. Nunca foi uma nação porque não há povo, não pode haver povo sem nação. Pensem, se me permitirem, pensem, por exemplo, num poema, o poema mais conhecido do Brasil, Canção do Exílio. Vocês já repararam uma coisa na Canção do Exílio? O que não tem na Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Minha terra tem mais flores, meu sol tem mais estrelas, nossa vida mais amores. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. O que falta na Canção do Exílio? Povo! Não tem povo na Canção do Exílio. Na Canção do Exílio não é um país, é uma paisagem. Não é povo, é fauna e flora. Por quê? Porque o poema é de 1843, e em 1843 mais de metade da população que vivia no Brasil não era povo, porque era escravizada. Esse é o dilema brasileiro, ainda hoje não foi resolvido. Então por que eles estão apoiando de maneira tão decidida esse projeto? A mídia corporativa hoje só vive do mercado financeiro e da Faria Lima. E para a Faria Lima e para o mercado financeiro, manter os juros altíssimos é fundamental. Por quê? Porque a dívida pública é paga, os juros da dívida pública são pagos com a taxa Selic. Por isso, os grandes analistas de mercado sempre erram, jogando o PIB, o aumento do PIB para baixo e a inflação para cima. Para justificar os juros altos. Porque assim eles fazem uma pressão na sociedade para manter os juros altos, porque a cada 1% de juros da taxa Selic, se cair 1%, Gabi, sabe quanto o governo federal economiza? 42 bilhões de reais. Com 42 bilhões de reais, o que o governo Lula não poderia fazer pelo povo? Mas se você não economiza esses 42 bilhões de reais, vai para o bolso de quem? Dos de sempre. Claro. É isso. É por isso que a aula do professor Castro Rocha, Gabi, que passa, a aula que a gente assistiu ontem, né, é tão importante, e por isso que é importante também quem não assistir ainda, né? A gente tem essa possibilidade, não é isso? Ainda pode? Sim, não professor, tá liberado. Você sabe que eu entrei aqui, não contem pra ninguém, mas eu entrei aqui com frio na barriga, eu não consegui nem comer durante o dia. Ontem, né? Por quê, professor? Porque eu estou acostumado a dar aula para 20 pessoas. Aí o Lindener, que é um excelente amigo, falou, João, fique feliz, já temos 96 mil inscritos. Eu perdi o sono, eu falei, não. Aí eu entrei aqui no estúdio com frio na barriga, eu falei, não vou conseguir. Então, deu aula pro Maracanã. Foi isso, mas ainda dá para assistir, olha, gente, né? Quem não viu não pode perder, porque foi uma belíssima de uma aula, sabe? Explicando não, é sério mesmo, eu fiquei impressionado. Que bom, obrigado. Comecei a assistir, já sei tudo que você pensa, então falei, não vou nem me surpreender. Mas a didática, a clareza nos argumentos, né? E as evidências que você aponta são um negócio espetacular. Muito obrigado. Olha, inclusive, Até porque eu diria que eu me surpreendo com o professor Castro Rocha toda semana, né? Porque ele tem essa visão, assim, de pesquisador, inclusive em loco, né, acompanhando sempre essas manifestações, né, professor, bolsonaristas lá no Rio de Janeiro, como pesquisador, como professor, e toda semana ele traz um insight diferente, uma visão diferente do que a gente está acostumado a acompanhar entre outros especialistas também da extrema-direita. Eu vejo que o professor está sempre se atualizando, não só no Brasil, mas no mundo também. E olha, eu queria até recomendar isso para os bolsomínios, né, para os patriotários, porque é sério, talvez seja a oportunidade deles romperem com a carcaça mental que colocaram em volta do cérebro deles e despertar para o fato de que estão sendo uns idiotas úteis, né, para uma causa que não vale a pena. Mas olha, me ocorreu uma ideia, por que vocês não organizam aqui uma conversa, me convida e convida os bolsomínios para a gente conversar? O Flávio Bolsonaro? De espírito aberto. Eu estou bastante convencido que com bolsonarista tucur, infelizmente não é possível conversar. Porque se alguém realmente acredita que Carlos Alberto Brilhante Ucha é um herói, você não tem conversa, você levanta da mesa, vai embora e espera que a lei haja. Porque não tem conversa possível. Se alguém acha que a mulher tem que ganhar menos porque é mulher, que o preto é inferior porque é preto, o que você vai conversar, Gabi? Não tem conversa. Mas com eventuais eleitores de Bolsonaro, eu gostaria muito de conversar. Por exemplo, eu tinha um sonho de ir para Papuda. Se me deixassem, eu passava 2 dias na Papuda com aqueles bolsonaristas presos e leria com eles, juntos, fazia um clube de leitura sobre o alienista do Machado de Assis. E eu acho que eles compreenderiam, minha esperança, eles compreenderiam que eles estão na Casa Verde da dissonância cognitiva. Isso. Mas o senhor sabe como é que é mesmo. Lembra nas entranhas do bolsonarismo e é otimista. Não, e ele já citou aqui Gonçalves Dias e Machado de Assis em 5 minutos de conversa. Eu acho que essa conversa do senhor com os bolsonaristas vai funcionar. Não vai funcionar muito, não. Nós leríamos o alienista. Eu só vou... Não, o alienista termina o seguinte, olha, o médico lá, o maluco da Casa Verde lá, termina assim, eu achei que a loucura era uma ilha. Na verdade, a loucura é um continente. Exatamente. Né? Exatamente. Ele liberta todo mundo e vai para a prisão. Então, no final, o
Bolsonaro compreenderá que ele é o verdadeiro golpista, ele liberta todo mundo e ele vai para Papuda sozinho. Pronto. Eu acho que o senhor ia se divertir e eles não iam entender nada. Só isso, professor Cato. Mas olha, Machado de Assis, eu vou dizer que Machado é esse? É o Machado lá da cidade de Assis, sabe? Enfim. Ô, Fábio, mas só assim, enquanto o professor está falando, está aqui na nossa tela o replay liberado da aula. Então é importante frisar, né? Isso. Que a gente vai ter a Semente do Caos. Quem não assistiu ontem pode assistir o replay da aula completa. Você pode garantir a sua vaga, está aí na tela, icln2.com.br. Você digitando esse icln2.com.br, abre um campo ali para você preencher o seu e-mail. E aí a turma te avisa quando for rolar o replay, né? Assim, quando for passar de novo a aula, ou pelo QR Code também, Gabi. Até porque quem assistiu pode assistir de novo também, mas para quem não assistiu é por tempo limitado. Não é que você vai assistir a qualquer momento depois. Não, você tem que fazer sua inscrição e vai ficar disponível só por algum tempo. Então, é limitado, então tem que fazer a inscrição enquanto a gente está conversando aqui. É um bom momento até, né? E olha, gente, aceita a sugestão, tá? É super importante ouvir essa aula. Obrigado. Essa aula é aquela aula que a gente chama de aula magna com prazer, viu, professor? Obrigado. É verdade, é verdade, Fábio. Não, e assim, a aula ter ido ao ar, né, e agora poder ser repetida. Na semana em que o Flávio Bolsonaro dobra a aposta, né, eles começaram falando do cabo e do soldado, que iam fechar o Supremo com cabo e soldado. Não deu muito certo. Subiu no palanque lá em 2021, dizendo na Paulista, acabou, não respondo mais para o STF. Também não deu certo. Tentaram o golpe em 22 e 23, não deu certo, mas eles estão tentando de novo. Né? E a cada vez me parece que o golpe fica menos assim improvisado e mais institucionalizado. Exatamente, esse é o ponto, exatamente. Porque ele está anunciando, agora nós vamos fazer via instituição, via Senado, via pressão institucional dos poderes. Então, é uma aposta que vai sendo dobrada e vai se tornando menos na base do cabo e do soldado e mais elegendo senador para dar um golpe. Para dar um verniz. É isso. Exatamente. Professor, um prazer te receber, tê-lo aqui com a gente nessa bancada. Volta mais vezes para a nossa mesa redonda, professor. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fábio. Obrigada, Panunzio. O professor pode ficar com a gente. Pode ficar. Um cafezinho depois. Isso não é eu achei que era para sair. Não, ele está agradecendo. Nós vamos encerrar o programa. É isso. Rodrigo, Panunzio também, que não vem todos os dias. Bom demais ter essa composição. Aliás, era divertido a gente encerrar o programa assim. Já sai levantando e termina assim, né? Ficando de pé. Nossa, a equipe vai adorar. Vai adorar, uma confusão. Sai tirando o microfone, assim, ia ser divertido. Boa noite para todo mundo, gente. Amanhã a gente está de volta. Obrigado. Tchau. Até amanhã. Fala, turma. A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!